as telas não são vilãs, sim. Elas vieram com a tecnologia e isso é muito bom também para as crianças. Só que a gente tem que colocar alguns limites. Então, eu não vou colocar uma criança de 2 anos para usar celular, para usar notebook. Sim, por quê? Porque até os 2, 3 anos, o que, que acontece? O nosso sistema nervoso central, o emocional da criança está sendo construído. Então, é muito mais interessante para a criança ter o afeto do pai, da mãe, dos avós, ter o conhecimento, a exploração ao vivo. Então, é muito mais interessante ele ir numa praça, brincar, do que ficar brincando num celular, num notebook. Fala pessoal, mais um episódio maravilhoso para você do Pode Doutor, o maior e melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Como você já sabe, o nosso propósito é levar para você informação legal, informação boa em saúde. Você sabe também que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, principalmente em saúde, e o nosso propósito é o contrário, é levar para você informação checada em saúde. Ó, então já não saia daí, já vai se inscrevendo em todos os nossos canais, vai nos seguindo em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nós nos propomos a discutir. Hoje, quem topou esse desafio foi a doutora Maria de Fátima Mota, pediatra. Vamos falar sobre um assunto que é o telismo, o uso das telas, do celular, do Instagram, do TikTok pelas crianças. Maria de Fátima, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui. Bom dia. Antes da gente começar, deixa eu só lembrar aqui do nosso patrocinador desse episódio, que é a Invictus Farmácia de Manipulação. Obrigado pelo apoio que a gente precisa para a gente poder continuar levando para você informação legal. O nosso assunto hoje, então, é telas. Sim. Né? Tela, o uso de telas pelas crianças. Eu acho que as mães e pais têm muitas dúvidas sobre isso. Quanto pode, quando deve começar, como faz esse controle sem ter grandes problemas, sem criar confusões. A gente hoje vive num mundo que é um pouco diferente da nossa infância, né? Acho que a gente é mais ou menos da mesma idade, né? E na nossa época não tinha conversa, né? Não. Era sim e não. Sim, não tinha. 99 nãos E e, 1% sim. e um sim. Era assim você também ou não? Também. Com seus pais? Sim. E tava tudo certo, né? Sim. A gente... E a gente aprendeu muito. Sim, sim, porque é uma forma de ensinar que era o recurso que se tinha naquela época e tá bem. Hoje mudou um pouco. Eu acho que realmente, só para antes de entrar no assunto, eu, como pessoa, antes de ser médico, concordo que as coisas melhoraram, Sim. porque eu também entendo que os nossos pais, eles davam batiam um pouquinho na gente, vós e pais, né? Os petelecos. Os petelecozinhos, mas eram os petelecos que às vezes a gente ficava roxinho, né? Chinelada. E eu entendo que isso faz parte de um absurdo. Sim. Mas não por culpa dos nossos pais ou dos avós, porque eles não tinham essa noção, não tinham esses recursos que hoje os pais e mães têm que ter. Então, isso, acho que a gente tá... Você concorda com isso? Sim. Mas naquela época fazia parte, né? E que, na realidade, naquela época, foi como eles foram criados e como eles aprenderam a educar. Exato. Que hoje é diferente. Isso, porque ninguém ensinou-os como educar de maneira diferente. Eles só sabiam, aumentando um pouquinho a voz, para ser bonzinho, né? Chinelo, e era assim. Agora, hoje mudou tudo. Então, estou falando isso. Inclusive nas escolas. Porque antigamente, as escolas, as professoras tinham autoridade de gritar, de brigar, de pôr de castigo. E que até hoje de não puxar a orelha. Sim, E que não é mais plausível. Para você que está ouvindo, acredite, eu acho que eu peguei o finalzinho disso em 1980, né? Eu sou de 72, e as professoras ainda puxavam a orelha dos alunos. Sim. E tava tudo bem, gente, porque era assim que era. Provavelmente hoje a gente deve fazer alguns absurdos que daqui 40 anos vão falar, olha, e é assim que o ser humano Porque progride. a gente está evoluindo. Exato. Mas voltando então ao nosso tema principal, que a gente tem que tentar passar para o pessoal como agir, como processar toda essa questão da educação em relação ao celular. Porque celular, a criança vai querer uma hora, o amiguinho vai ter antes dele, e assim, que nem a sala inteira não vai conseguir os pais controlarem, mas dá um preâmbulo sobre essa situação toda, Maria de Fátima. Então, vamos começar
é dizendo que as telas não são vilãs, sim. Elas vieram com a tecnologia e isso é muito bom também para as crianças. Só que a gente tem que colocar alguns limites. Então, eu não vou colocar uma criança de 2 anos para usar celular, para usar notebook. Sim, por quê? Porque até os 2, 3 anos, o que, que acontece? O nosso sistema nervoso central, o emocional da criança está sendo construído. Então, é muito mais interessante para a criança ter o afeto do pai, da mãe, dos avós, ter o conhecimento, a exploração ao vivo. Então, é muito mais interessante ele ir numa praça, brincar, do que ficar brincando no celular, no notebook. É muito mais interessante ele ir ler um livro do que ficar ouvindo histórias pelos notebooks. Então, cada fase da criança, a gente pode pôr limites e pode instituir condições da criança utilizar. Então, até os 2 anos, eu acredito que não é o adequado. Então, 2 anos é zero. Seria zero. Estou Seria mais. concordando com tudo, tá? Sim, seria mais você levar a criança, ter a interação com a criança. Então, olho no olho. Então, coisa que a tela não dá para a criança. Então, ela está aprendendo a ler, desculpe, a falar. Então, o repetir das palavras, ela vê o pai, a mãe, o amiguinho falar, ela também vai aprendendo. Então, se você coloca muita tela nessa idade, o que, que vai acontecer? Vai atrasar a fala, a criança vai ser uma criança irritada, a criança vai ser uma criança que não vai querer dormir. Então, muitas vezes chega no consultório uma mãe falando, porque o bebê, meu bebê não dorme, meu bebê fica a noite inteira acordado. Mas será que ela, como mãe, não fica, por exemplo, olhando uma tela e junto à criança? De dia, né? De dia, né? Então, isso faz com que a criança vá ficando irritada durante o dia. Então, até 2 anos, o ideal é o dia a dia ser de exploração, de conversa, de olho no olho, Sentimento, de né? carinho, de Sentimento. sentimento. Porque É a o tela emocional. a tela não tem sentimento. Vai Não. ficar lá aquele vídeo, aquele som que, como você falou, depois a gente vai falar sobre isso, que tem a parte boa, mas não Sim. tem sentimento nenhum, né? Não. Entra num mundo de Oz lá e não acontece nada que faça sentido sentimental. É só algo mecânico Sim. e entra naquele mundo. Agora, deixa eu te falar, surgiu uma pergunta aqui, se eu puder falar. Quando a gente era criança, tipo 5, 6 anos, eu me lembro que ia para casa da minha avó, por exemplo, que minha mãe trabalhava, meu pai também. Qual que é a diferença da televisão, por exemplo, será, né? Que a gente ficava assistindo televisão um pouco. Mas você saía, você podia ir na rua brincar com seus amiguinhos, É, você podia ir na rua, na época, jogar um futebol, amarelinha, corre, queimada, esconde-esconde. esconde-esconde. Hoje você não vê as crianças fazendo isso, a não ser nas escolas. E muito pouco. Porque, assim, quando o meu filho, que já tem 19, estava na escolinha, ele brincava dessas brincadeiras muito pouco. Era mais já a televisão, com vídeos, com cineminha. Dificilmente tinha uma atividade, a não ser no período do intervalo, né, que seria Sim. o recreio na nossa época, onde eles poderiam ir para os brinquedos, para tanque de areia. Na nossa época, a gente ia muito mais. Sim, você tem toda a razão. Hoje você não vê mais criança na rua. Claro, nós E é estamos aqui. perigoso. Isso. Nós estamos aqui em São Paulo, que não é nem perigoso, é extremamente perigoso. Se alguém te falou o contrário disso, está te enganando. É muito perigoso. É perigoso para o adulto, imagina para a criança. Então, infelizmente, os pais têm que ficar de olho na criança o tempo todo. Sim. E, claro, em casa não tem como Na ele reali- brincar de polícia e ladrão Não. sozinho. E na realidade é mais cômodo. E é mais Assim, cômodo, como até para os mãe, pais, é né? muito mais cômodo eu ter meu filho numa telinha, num notebook, brincando, do que eu deixar ele ir, se eu moro num apartamento, e no condomínio. Porque até ir no condomínio, às vezes tem piscina, às vezes Claro, não tem ninguém, altura, não tem ninguém vigiando, e os acidentes acontecem num piscar de olhos. sem Então, dúvida. assim,
apesar de ser nocivo para a criança, também a gente tem que ver o lado dos pais. No nosso dia a dia, o corre-corre faz, às vezes, com que a gente incentive isso. E, às vezes, a gente incentiva até sem saber que isso é prejudicial para a criança. Sim, tem Sim, uma culpa, mas não tem uma intenção, né? sim, Mas na realidade, então, existe aí a responsabilidade. Às vezes até quem está ouvindo está aprendendo, que às vezes porque a criança está lá quietinha assistindo, nem sei que desenhos passam hoje mais, mas está lá assistindo um desenho e aquilo não é necessariamente bom, porque ela não está se desenvolvendo da mesma maneira que ela deveria. sim. Por exemplo, você estava falando desse atraso da fala. Como que se desenrola isso? Como que se manifesta esse atraso da fala, hein, Maria de A Fátima? criança simplesmente não fala. A mãe fica preocupada porque a criança não está falando, e aí vai no consultório e pergunta: mas meu filho não fala, tem 2 anos. Mas assim, se a gente for rever, é uma criança que fica às vezes sozinha em casa, não tem a sociabilidade com outras crianças, porque é o único filho, o único neto, o único sobrinho. É, por sua vez, os pais não deixam descer no condomínio, né? Principalmente porque o desenvolvimento da fala está aí por volta de 2 anos de idade, um pouquinho antes, né? Então, você não vai deixar que seu filho, sua filha descer num condomínio, você vai junto. E aí, dificilmente, às vezes, você tem essa possibilidade de descer, porque não adianta descer por 1 minuto, 2. A criança vai querer ficar lá pelo menos uma meia hora. E às vezes no seu corre-corre dos pais, eles não têm essa meia hora, porque essa meia hora é a hora de fazer uma janta, um almoço, uma comida para a criança se alimentar. Então, assim, a gente acaba vivendo um tempo, nós estamos vivendo um tempo de muitos conflitos. Ao mesmo tempo que a gente quer o melhor para o nosso filho, às vezes a gente fica na dúvida qual que é o melhor. E cada criança é uma criança. Então, eu posso ter um filho que, mesmo usando telinha, com 2 anos está falando tudo, e eu posso ter um filho que, com 5 anos, não está falando nada. Então, assim, é muito relativo de uma criança para outra. Então, assim, não existe os pais de primeira viagem. Existem os pais de cada filho. Certo. E na realidade isso é muito sério, né? Porque às vezes você tem realmente, como você, hoje, os diagnósticos de neurodivergência, por exemplo, Sim, se misturam com tudo isso. sim, E às vezes era só um atrasinho, entre aspas, aí o diminutivo, né? Da fala, causada por, às vezes, um padrão social que acabou não sendo tão natural como deveria, e a criança ainda com 2, 3 anos não está ainda falando bem, mas isso vai ser benigno, né? Vai se sim, resolver, sim, só sim. que precisa que todas as mães e os pais entendam que precisa ter esse contato, precisa ter paciência. Bom, ter filho uma vez eu acho que no programa da Oprah Winfrey lá nos Estados Unidos, a, a, a convidada ela perguntou o que era ter filhos, né? A convidada respondeu que ter filho é a mesma coisa que fazer tatuagem na cara, né? Que é para sempre e é da pesada. E é super difícil Sim. mesmo, né? Quantos filhos você tem? Um. Um. E Tá. cada fase é uma fase diferente. Então, Que, assim, cada fase, as preocupações são mas diferentes. sempre são grandes. Mas são, É, sim. eu também ouvi falar já que só dá trabalho até os 60 anos. Depois, Eu diria que um pouquinho mais. um Talvez pouquinho até mais. 60 anos, porque infelizmente nossos pais se Sim, partiram. é Mas isso. assim, sempre vai Exato. dar. Sempre, Então, nós sempre vamos ser as crianças claro. dos filhos e dos irmãos mais velhos, Isso mesmo. né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? Uma coisa importante, você que é pediatra deve ter conviver isso diariamente com os pais e mães que estão lá aprendendo, às vezes, no primeiro filho, ou acabam não aprendendo, porque é isso, cada pessoa é de um jeito. Tem gente Sim, que não tem bagagem, tem gente que não tem o talento, e aí precisa de ajuda. Então, primeira coisa, acho que é ter filhos, tem que se programar bem e saber que vai ser barra pesada, e que não né? acontece hoje, Isso, né? Na exato. realidade, hoje, Boa. aí já parte para uma outra parte que Mas que é é, importante, eu sim, sei, é isso, eu sei que você vai falar. que é preocupação nossa, mas assim, cada vez mais as crianças não estão sendo crianças. Então, cada vez mais precocemente, elas querem virar adultas e perdem a essência da criança. E aí, a gente, como adulto, a gente também nunca pode esquecer que ser criança
é ser feliz, brincar, sorrir. Isso também traz leveza para a nossa vida. Claro, e Então, isso nunca mudou, né? não, Nunca deve mudar, porque o adulto é adulto, né? E a criança tem que ter essa alegria que vai fazer uma parte muito grande dos valores morais dela sim. quando adulta. E aí o que está acontecendo é que cada vez mais criança tendo criança. E Exato. aí a criança da criança é criado pelos avós. E isso é um outro, Por enquanto, né? Porque daqui a pouco essa criança da criança, a criança vai virar avô também, da criança da criança da criança. sim, Quer dizer, vira um vício, vira é, um círculo vicioso. Mas assim, e a criança que teve a criança acaba, se os pais também não tiverem cuidado, certo? Dali um ano ela está com outro filho, dali e- outro ano com outro filho, e isso a gente ainda vê as estatísticas que existem muitos jovens tendo filhos sim, cada vez com menos idade. Mas sim. voltando às telinhas, Mas é importante isso porque é uma coisa única, né? Que sim, é criar um filho, que é essa questão da gravidez na adolescência. E eu acho que uma coisa importante, antes até de entender a questão da tela, é entender que para ser pai e mãe tem que estar preparado, tem que se entregar, vira a chave na vida, não vai sim. ter mais, não tem que ter mais coisas que tinham antes, do tipo balada, do Não, tipo bagunça. Acabou. A hora que você tem um filho, a sua vida muda a completamente para o responsabilidade é bem. outra. Isso, porque aquela pessoa, ela vai depender do seu dia a dia para ela poder se tornar um ser humano do bem, um ser humano, né, disciplinado, responsável e com bons valores. E então, se você tem uma geração, que você fala hoje nessa questão, até esses dias eu escrevi um negócio, né? Que você tem uma geração hoje que é até a nossa, reclamando de uma geração que o pessoal usa aí mimizenta abaixo da nossa, mas quem que criou essa geração? A A gente gente, mesmo. sim, Que papo é esse então? sim. Então, os meus filhos, a gente fez de uma outra forma, entendendo que o mundo tem que batalhar, tem que correr atrás, que não é tudo fácil, que não é tudo para hoje, não é isso? Não, nada é para hoje. Apesar, e aí vem uma outra questão. Muitas vezes a gente, porque está trabalhando, a gente acaba compensando a criança Boa. com esses valores materiais. Comprando, chantageando. Sim, com esses valores materiais. E eu acho que, no fim das contas, todos nós fazemos isso, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais intensa, mas todos fazemos. Porque no dia a dia, todo mundo na nossa geração, nesse nosso novo mundo, trabalha. Ou trabalha em home office, ou trabalha uma vez por semana, ou trabalha todo dia, ou trabalha de dia e de noite. E aí a gente acaba deixando nossos filhos de lado, certo? Às vezes por causa de outros filhos, de outras pessoas, certo? E aí a gente acaba tendendo a dar coisas que ele não sabe o valor. Ou então a gente tem que aprender a dar esses valores, mesmo dando tudo o que ele Ou quer. seja, o equilíbrio, né? Exatamente. Você entendendo que tem que ter um equilíbrio, que todos precisem trabalhar, ok, porque o mundo sempre foi assim, o Sim, homem lá caçando, a mulher coletando, e ok, não existe moleza. Se a pessoa, a gente está aqui para evoluir, para trazer, na verdade, para sua família o que hoje o mundo traz de melhor, com a tecnologia, com a evolução, é o conforto. E acho que todo pai e mãe quer trazer esse conforto para a família. E para isso tem que trabalhar, tem que correr atrás, que o homem só trabalhe, tudo bem, ou que só a mulher trabalhe, tudo bem, mas o outro tem que equilibrar em casa o negócio, né? Então, se não consegue ter uma pessoa para ajudar, como é difícil equilibrar todos esses pratos caindo lá igual no circo, né? na realidade, assim, meus pais diziam para mim, para minha irmã, assim, é, o que meu pai deu para mim, eu tenho que dar mais para vocês. Vocês têm que dar mais para o filho de vocês. O filho de vocês mais para o filho deles. Porque é uma geração que tem que ir Tem que crescendo. evoluir. É uma ancestralidade que precisa ir crescendo. Você não pode, por exemplo, porque o meu pai foi um ganhador, eu querer que meu filho seja um ganhador. Não. Ganhador é importante, é a raiz, mas ele também tem que evoluir. Então, talvez ele tenha que ser o lenhador e o vendedor da lenha. E aí vai crescendo. Eu concordo plenamente.
E é muito difícil isso, apesar de ser necessário, ser óbvio, mas você tem que cuidar para que os filhos realmente tenham esse, Sim, esse esse valor. raciocínio, esse valor e vão atrás. Mas voltando daí às telas, Maria de Fátima, que é nosso assunto aqui Então, assim, principal. até 2 anos, o ideal é que não se use telas, certo? É, o que eu falo de não usar tela é óbvio, né? Por exemplo, o pai está lá vendo um filme, a criança está sentada no colo, está vendo o filme. Tá, eu estou falando ela ver a tela, ela ficar com o notebook, ela ficar com o celular, porque é o que a gente vê hoje, de uma maneira geral. 90% das crianças têm um notebook, tem um celular para brincar, porque senão faz birra e o pai e a mãe, para deixar eles ficarem quietos, dão para eles, então faz uso. De 2 a 5 anos, já é uma idade que a gente pode liberar um pouco mais as telas. Com supervisão, a gente vendo, nós observando o que a criança está assistindo, porque também, apesar de ter muitos desenhos educativos, tem desenhos que os personagens são muito mal criados. Então, isso, os pais pensam que não, mas vai incutindo na criança, a criança vai absorvendo isso. E continuar com as brincadeiras, com as leituras, sempre tentar fazer com que eles usem as telas, mas no período da manhã e da tarde. 2, 3 horas antes de ir dormir, tentar evitar ao máximo o uso de telas, certo? Porque isso vai fazer atrapalhar o sono, isso vai fazer com que a criança fique mais irritada. Às vezes, quem nunca ouviu, por exemplo, que a gente assistiu um filme e depois não conseguimos dormir dependendo do filme, Isso certo? adulto, né? Isso Imagina adulto, criança. imagine criança. Então, assim, hoje a gente tem muitas mães também nessa idade que falam que os filhos não dormem, e aí começa a ser usado hormônios, que é a melatonina, então que está num uso assim, ai, vou no meu consultório, a criança não dorme, ai, vamos dar uma melatonina, porque isso vai induzir o sono. Não, isso acaba sendo prejudicado a formação da melatonina, por quê? Por a irritabilidade, por uso de telas, por a criança ficar muito Vira agitada. um ciclo Tem um ruim, né? Um ciclo, ciclo sim. ruim. O Então, ciclo do mal. o ideal é continuar, é óbvio, com a liberação das telas, mas ainda as brincadeiras numa sociedade. Nessa fase, a maioria das crianças já estão na escola, então já tem uma sociabilidade melhor, mas assim, se você usa muito a tela, os próprios vocabulário da criança diminui. Então, ele não vai ter um vocabulário tão rico quanto uma criança que, por exemplo, os pais leem para ela. Ou então que os pais levem para ver um zoológico. Quantas crianças hoje já conhecem o zoológico de São Paulo? Não, e quantas crianças têm os pais que leem para elas? Aí diminui muito mais ainda do que Mais vier ainda visitar o do zoológico. que ver o zoológico, o circo, que eu concordo também, faz parte essencial do ser humano saudável mentalmente, né? Porque, claro que não existe como você ter uma ligação direta e única, mas tudo isso provavelmente in- influencia, né? E é fator de risco para depressão no adulto, na fase Sim, adulta, sim. para ansiedade, para esses transtornos fóbicos. Então, tudo isso colabora para de maneira negativa, né, Maria de Fátima? Por exemplo, um autista. A, a, a gente poderia pensar, será que o uso de telas pode piorar o autista? Não, não vai piorar o Não autista, vai porque mudar não vai de mudar grau. de ser autista, Aham. mas pode desencadear mais precocemente e piorar os sintomas do autista. As próprias manifestações do Sim, autismo vão ser piores. piores. O TDAH vai piorar, certo? Por quê? Porque a criança vai ficar sozinha, a criança vai ficar. Outro assunto nessa fase, principalmente nessa fase, é você não focar. Por quê? Porque tudo que é de tela é rápido, é fugaz. Então, assim, se passa uma formiga na televisão, no notebook, num desenhinho, ela passa rápido.
Se você vai ver uma formiga andando no Na vida jardim, real. ela vai devagarinho. Então, a criança foca naquilo, ela fica mais tempo prestando atenção naquilo. E aí ela vai ter uma resposta melhor na escola, na educação, porque ela vai conseguir, quando estiver na sala de aula, focar naquilo que o professor está dizendo, no que Tá. ele está ensinando. Diferente se for só de tela a tela. Porque você vê o desenhinho é 2, 3 minutos. O que na vida real é 2, 3 minutos num jardim, num circo, num piquenique? Quantas crianças fizeram piquenique? Se é que eles sabem o que é. E é uma coisa, mais uma vez, obrigatória, ir ao parque, estar com a família e tudo mais. Bom, então você falou, ó, do 0 aos 2, teoricamente zero tela, quase zero. Aí dos 2 aos 5, libera um pouco mais, Sim, com supervisão. sim. E depois dos E 5. depois disso, a gente pode liberar mais, porque até a própria escola começa a dar lições, atividades na escola, em que você vai hoje buscar na internet. Então, começa. E beleza, faz parte. Sim, A gente mesmo está aqui num podcast que é pela internet, levando sim. informação Então, assim, checada, informação boa. começa a ter uma necessidade maior, né? Porque antigamente a gente podia ir numa biblioteca. Hoje, dificilmente você tem uma biblioteca física. A maioria das bibliotecas são virtuais, certo? Livros, tem muitos livros que são físicos, mas muitos livros são virtuais, você pode ler pela internet. Essas ações que os pais também podem procurar direcionar a criança. Então, direcionar a criança em que canais da internet ele pode entrar. Então, sempre supervisão. Porque assim como tem os bons canais, existem os canais depreciativos, que a gente não deve deixar nossos filhos verem. A mesma coisa que joguinhos. É muito melhor você jogar um dominó físico do que um dominó pelo celular. Então, é esses jogos, essa sociabilidade que mesmo dos 5 anos para frente, você deve incentivar seu filho a fazer, Sim. tá? Sob supervisão, porque parece bobagem, né? Quem está falando aqui de o dominó ser melhor ao vivo, mas isso é muito profundo na realidade, porque a internet é recheada de coisa muito ruim. Basta Sim, vocês darem uma olhada no que aconteceu há pouco tempo lá do Felca, que desmascarou uma rede de pedofilia. sim. Agora há pouco tempo também em joguinhos de criança, pessoas interferindo. E isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Muito mais. Que a gente falou aqui até a questão do desenvolvimento, mas ainda tem questão da segurança e violência. Porque você acha que o teu filho, quando ele for entrar lá num tigrinho de jogar, ele vai te contar? Não. Não. Os amiguinhos vão lá escondendo um do outro, sempre tem aquele que traz, né? E vai acabar aprendendo na rua. E aprender na rua é sempre pior. Sim. Tudo que se aprende na rua, se aprende de maneira Errada. errada. Então, você precisa apresentar tudo isso para o seu filho. Joguinhos da internet, questões aí de violência sexual, pedofilia, pelo menos na minha opinião, Maria de Sim, Fátima. mas Isso isso tem que estar isso tem. discutido em casa. Sim, Assédios. Por quê? Certeza, porque nós também usamos a internet, certo? sim, Já não apareceu para você golpes? Muitos, que nós, na sim, verdade, com essa idade, a gente leva golpes de dinheiro, vai. sim. Mas para molecadinha, vai aparecer bastante coisa. E se ele não tiver sabendo que isso é possível, ele vai acabar entrando. E depois, para você tirar disso, Não, é pior. É bem muito pior. mais difícil. Muito Aí mais. é muito mais dificultoso você tirar do que ele conhecer por você. Se ele conhece por você, você vai lá, você apresenta e você vai, ó, tem um joguinho. Então, eu queria jogar esse joguinho. Não, esse joguinho não é legal você jogar, tal. Mas vamos fazer assim. Quando você quiser jogar o joguinho, eu jogo com você. Então, você tá junto com o seu filho e não um coleguinha que você não sabe em que direção que ele vai. Sim, porque quando a gente fala isso, já que você falou de joguinho, as pessoas contra-argumentam falando assim: ah, mas você, doutor Sidney ou a Maria de Fátima, videogame é uma coisa a mais de homem, tá? Então por que eu falei de mim? Ah, você não jogava joguinho de luta? Sim, gente, mas é bem diferente. Hoje em dia, você tá lá num joguinho, aparece um cidadão lá da Rússia, ao vivo, online, e Os hackers. os hackers, ou pedófilos simplesmente, ou joguinhos de dinheiro,
que você tem lá a sua mesada, vamos supor, que seja de R$ 10 por semana ou R$ 1.000 por semana, não importa, vem os joguinhos de aposta. E mais, isso é uma coisa que está me deixando chocado, que é hoje o próprio governo, o próprio Estado regulamentou tudo isso. Que é isso? Isso é um absurdo. Sim. Nenhum jogo de azar é bom, né? Não. Hoje, você sabe, tem ambulatórios de psiquiatrias para viciados em joguinhos, Sim, porque né? vamos fazer um jogo mais que era mais para adulto e que viciava e que muitas pessoas ficaram endividadas por causa disso. O Muitas. bingo, E sim, o que era bingo o bingo nas de ruas. brincadeira, assim. Aí, mas tinha lugares que você podia ir jogar bingo a dinheiro e muitas pessoas ficaram endividadas. Muitas, tanto que alguma pessoa do Estado, porque isso foi da nossa época, né? Quando Sim, tinha bingos em cada esquina, deu um negócio tão rentoso que, para quem não sabe, tinha um bingo em cada quarteirão no Brasil, né? mas o jogo era proibido. Não, teve a época que foi Não, não, regulamentado. agora. Mas assim, no passado Ah, o era joguinho do celular era proibido, Não, não, eu tô falando assim, o jogo de uma maneira geral, sempre no foi Brasil proibido. era proibido. Mas Isso. assim, os bingos eram. Mas não, mas liberaram o bingo por um tempo. Não, sim, mas antes era tudo proibido e já Tudo existia o já bingo. existia o clandestino, é. Aí depois começou a regulamentar o bingo. E isso que quebrou mais gente ainda. Sim, A porque pessoa era recebia fácil. dia 5 lá o seu salário inteiro, às 6 da tarde estava sentado lá e perdendo tudo. Tanto que teve algum governador, governante de juízo, foi lá e revogou tudo isso e proibiu bingos e acabou. Aí ficamos aí uns 20 anos em paz. Sim. Aí agora, de repente, regulamenta o joguinho no celular. E isso eu confesso que me deixou embasbacado. Além de É regulamentar mais no fácil celular, ainda, ainda faz propaganda nas telas de televisão. aberta. Sim. Tem propaganda nas redes grandes, Sim. nas redes pequenas, influenciadores vários, influenciadores que não têm muita moral, porque não dá para você divulgar algo que vai ser prejudicial. É só você pensar, você gostaria que teu filho fosse viciado no Tigrinho e falasse, ah, não, vou botar R$ 10 e vou ganhar 300. É claro que isso é mentira. Até alguém pode ser Mas que uma ganha, mas é vez. uma vez em um Mas ele, milhão. para ganhar os 300, ele perdeu 100 vezes o 10, ou seja, ele já Sim. perdeu 1.000. Mas ele só vai contar para os outros aquela que ele ganhou 300, não as 100 vezes que ele perdeu os 10, né? E assim que esse mercado funciona. Ninguém conta quando perde, conta quando ganha. Cassino existe em alguns lugares do mundo, mas eles são restritos. Bem dentro de um cruzeiro, um navio que está lá no alto mar. Tem algumas cidades, como Las Vegas ou outras, que é restrito, só para adulto supervisionado. Agora, hoje o que aconteceu com os joguinhos de celular, Tá divulgado. sem comentários. Não tem, e não tem, eu não vejo isso ser revogado. Eu acho que a tendência é piorar. Eu também acho, infelizmente, até que alguém descubra que isso dá mais prejuízo do que lucro. Que o Estado descubra que esses impostos arrecadados, eles vão acabar causando tanta dor nas famílias, tanto problema financeiro, que vai começar a gerar mais afastamentos, mais INSS. Aí pode ser que o governo tome uma atitude, mas concordo, por enquanto está numa escalada ascendente esse absurdo. E paciência, né? A gente tem que conviver com esses problemas no mundo. E isso também faz parte do nosso assunto, que são as telas. Porque o que que impede uma criança pequena de achar um joguinho? Nada. Apesar que existem bloqueios, né? Nós podemos bloquear. Fala sobre esses bloqueios. Existe nas As plataformas em nas geral. operadoras, né? Nas operadoras, nas plataformas, mecanismos de você bloquear certos acessos da criança a certos jogos, a certos canais. Isso é muito importante. Mas até os próprios pais, às vezes, desconhecem isso e, às vezes, não sabem como entrar para bloquear, Sim, porque não é divulgado. claro. É o tal do controle parental, né? Sim. Isso tem na TV a cabo também. Sim. Tem em todos os Mas, tipos, que é assim, uma é uma lei. coisa que. Mas não é divulgado. Não é divulgado. Então, assim. Vamos divulgar, então. Ó, controle parental. Você vai dar um celular para o seu filho na hora certa? Tá bom. Mas ainda assim, na hora certa, precisa ter o controle parental. Vamos supor, ele tem 10 anos. Você acha que ele dá para entrar em site de jogo? Em site de pornografia?
Não dá. Só que o amiguinho dele, Às vezes pode, entra. o pai não olhou e adivinha o que ele vai falar pro teu filho? Ah, não, entra aqui no tal que você vai ver tal coisa. Então é uma escolha. A gente, como criança, a A gente gente tem como curiosidade. curiosidades, eu confesso, hoje eu tenho 50 e tantos, mas quando a gente tem 10, 12, tem coisas que a gente lembra e fala, como que eu fiz isso? Sim. Né? Fui entrar numa obra, por exemplo, brincando de esconde-esconde, uma obra, isso é uma invasão. Hoje acho que você invade um prédio, umas coisas, né, de É crianças. pior. É, É mais grave ainda. exato. E aí, assim, entra, às vezes invade sem nem ter noção que está Sem ter invadindo. noção, por isso que precisa dos pais. Pulava muros para pegar a pipa que tinha caído, Para pegar fruta, a bola que estava jogando e que. Hoje não, hoje é uma coisa mais agressiva. muito Mas agressiva. assim, antes acontecia, o dono da propriedade brigava, reclamava e estava tudo bem. Sim, mas Hoje já não é tão é, fácil assim. é. E fazendo um paralelo com o celular é a mesma coisa, porque lá Sim. dentro do celular tem tudo isso. Se você não proibir o acesso do teu filho, ele vai achar, vai descobrir. Por quê? Porque o cara lá do outro lado, ele tá tentando jogar isso pro teu filho. Até o dia que ele conseguir, ele vai ter esse problema. Então tem que, Porque ele está visando só lucro. claro, É só lucro. Ele não sim, está avisando se ele está atingindo uma criança de 10 anos ou se está atingindo um adulto de 50. O que ele quer é o dinheiro que aquilo vai proporcionar para ele. exatamente, porque é o negócio dele e vamos dizer assim, é isso, né? Os joguinhos, digo, joguinhos videogame mesmo, de jogo de, né, Pac-Man, Mario, ou Roblox, ou, né? Tudo bem, eles têm que, são empresas, né? Então eles têm que tentar atingir o maior número de pessoas possível. Mas, às vezes, as artimanhas usadas não são legais, Não, né? Não são legais. Então você tem que tomar cuidado com tudo. Na sim. verdade, é É uma bobeada, supervisão. Você concorda com isso? É uma bobeada. Que uma bobeada teu filho se perde no caminho e É, você não consegue mais resgatar? não, não. Certo? Outro ponto, apesar de não ter a ver com as telas. É a mesma coisa que drogas, Totalmente. É a entendeu? mesma coisa É igualzinho. mais Não, tem a fácil ver com tela sim, que É é uma mais droga. fácil você apresentar as drogas para o seu filho e falar isso não é legal, isso não é bom, do que o amigo ou então um estranho até e até seu filho e A apresentar. gente já teve aqui, a gente já gravou 400 episódios assim, isso aí acho que a gente nunca tinha falado. Mas isso é um assunto muito importante, que vale a mesma coisa do celular, de tudo que seu filho vai olhar, você tem que falar na sua casa, mas a droga é a mesma coisa. Ou da droga, ou da bebida, ou do cigarro. Porque, no final das contas, depois que ele foi para esse caminho, para você retirar, eu dou o meu próprio exemplo. Quando eu era criança, nossos pais, era bonito fumar. Sim, Minha falecida mãe, que era asmática, você acredita que ela tentou fumar porque era chique na época? mas era chique, É, era a posição era de ficar assim, era elegante, elegante. mulheres fumantes. Sim, E, quer dizer, e o que acontece? O meu pai, ele era normal isso aí tudo, ele pedia para a gente acender o cigarro em casa, para levar para ele na sala. Isso acontecia naquela época, ó, pega lá, acende para mim, traz. E aí a criança já vai se acostumando com aquilo. E eu, nessa brincadeira, fumei durante 30 anos. Parei uns 9, 8, 9 anos, mas fumei dos 14 até os 44 anos. Uma tragédia, que cigarro é uma tragédia, né? Mas é a mesma coisa. Depois que na tela foi capturado, antigamente as propagandas mais lindas eram as de cigarro. exato. Mas hoje tem uma coisa que é pior, o cigarro eletrônico. Sim, concordo plenamente. Porque tem grande parte da internet, infelizmente, achando que é brincadeira. O cigarro eletrônico é tão ruim ou pior do que o cigarro. Eu Todos acredito são que horríveis, são né? horríveis, mas eu acho que se vacilar é pior ainda. É, porque na verdade ainda você não tem uma regulamentação, então lá eles põem qualquer coisa. Mas já tem várias doenças do sistema do Sim, respiratório relacionadas ao vape, ao cigarro eletrônico, sim. aos pendrive. E o vício é o mesmo, né? Mas é que quem trabalha com isso, e quem usa, fica defendendo. Né? É igual fumante. Fumante, você já viu como fumante é chato? Sim, Para de fumar. Ele fala, não, eu não quero. Não é que ele não quer, é eu que ele está gosto de fumar. tomado pelo cigarro, pelo vício. Então, agora, a realidade, já quem está falando disso, é que realmente a quantidade de fumantes no mundo diminuiu muito pouco.
mesmo com a informação importante que existe Mesmo hoje. com a geração saúde. Exato, exatamente. Mesmo com a geração saúde a nível de alimentação, a nível de esporte, ela melhorou muito. Uhum. Mas a nível de cigarro, ela passou do cigarro Pro vape. para o vape. Isso. E então, não pense que isso é normal. Lembre-se sempre que tem uma indústria por trás que vai ficar lá macetando você, igualzinho o negócio das telas. Vem lá o joguinho, você vê o seu influenciador que você gosta. Eu, como estou nesse ambiente, eu também acompanho bastante. E, óbvio, tem influenciadores que eu gosto muito, que eu acompanho, e de repente você vê lá o cidadão fazendo uma propaganda do Tigrinho ou desses jogos, porque parece que são propostas muito altas, né? E você vê aqueles que jamais fariam. E aí esses eu admiro muito, porque o cidadão chega lá com. E é cifra de milhões, né, Maria de Fátima? Sim, Cifra tipo de 2, 3, 50 milhões para o cidadão começar a divulgar isso. E eu bato palma para aquele influenciador que não cai na não rede. cai nisso daí. Aqui jamais a gente aceitaria, nem com 200 bi. Não tem isso aí, porque isso você está destruindo famílias, destruindo lares, e é pela tela. Por isso que tem a ver com o nosso assunto. Começa tudo pela tela, que é hoje muito fácil, né? O cara chega e, quer dizer, é uma tecnologia que veio para ficar, sem dúvida nenhuma, e dá para usar para o bem, né? Dá para usar para o bem. Sidney, se você olhar, às vezes, por exemplo, você pega um adolescente de 12, 13, 15, e não só os adolescentes, os próprios adultos, uma família que vai num restaurante para uma confraternização. Daqui a pouco tá o pai no celular, a mãe no celular, o filho no celular. Às vezes eu mesmo sou cobrada porque ficam me ligando do hospital, ficam me ligando da clínica. Você tem que E aí eu atender. tenho que parar, aí todo mundo olha para mim, pro meu rosto e fala assim, Ué, só fica olhando, entendeu? E aí a gente disfarçadamente é do hospital. Mas também está errado, entendeu? Porque você é. acaba ficando viciado e ficar atendendo a todo momento as ligações. Mas olha, você é médica. Você tem um trabalho de coordenação, de supervisão numa UTI, como você me falou. Eu também sou médico. Então, antigamente você tinha o BIP, Sim, que você tem que atender. Você não sabe se é uma emergência, se é uma urgência. Então, ó, como chama seu filho que deve olhar feio para você? Guilherme. Ô, Guilherme, quando a sua mamãe atendeu o celular, não, ela não tá no Instagram, ela tá atendendo. Isso acontece comigo também, porque como eu atendo pessoas, pacientes, então você tem que dar uma olhada. Você vê que é do hospital, já dá até aquela taquicardia, mas você vai responder. Se for, Isso está tudo bem. se for outra coisa, não, tudo bem. Mas Não, assim, mas exato. Que é a sua isso. profissão. Mas isso é geral. É geral, isso. Aí a gente já passa de uma certa barreira. Até lembrei de uma coisa aqui muito grave, achei muito simbólico, que, como eu disse, né? Como eu tô aqui no podcast, a gente tem que acompanhar e é trabalho. Essa desculpa que eu dou sempre também, viu? Eu tô lá no Instagram falando, não, eu tô vendo aqui do podcast. Mas voltando. Então, vi uma pediatra, colega sua de profissão, dizendo que está abandonando a carreira de consultório porque ela não conseguiu estabelecer uma relação boa de respeito com os pacientes. E não era brincadeira, não era para chamar atenção. Porque a vida dela foi destruída, finais de semana, noites, feriados, por mães e pais abordando ela a qualquer momento, noite, madrugada, por motivos banais. Então ela fez esse desabafo e ela simplesmente parou de atender consultório. Eu não sei, ela não explica depois se ela eventualmente foi fazer alguma outra coisa da medicina ou procedimentos e tal, mas ela parou. Mas consultório é isso. O Então, consultório, na realidade, o que eu faço? Eu tenho dois celulares. O celular do consultório e o e seu o meu, pessoal? né? Para algumas mães, para alguns, por exemplo, os pacientes Então, da a hora que você clínica, falou, para algumas, talvez para essa os colega pacientes se perdeu nessa, né? por exemplo, para os pais dos clientes da clínica, todos têm meu celular. Porque você tem que criar um vínculo muito forte com esses pais que têm o filho por um fio. Claro, Então, esses têm o meu celular. Mas, claro, por exemplo, os pacientes da UTI não têm. claro. Um ou outro que, às vezes, por algum motivo, por conflitos na equipe,
ele começa a ter conflitos, e aí, para eu poder acolher, aí eu dou. Mas, assim, se você não tiver a divisão do celular, do consultório e o seu, Você não fica. tem vida. Não, E não aí o que tem. acontece? Como o paciente ele tem as suas dores, né? Só que ele acaba esquecendo que o médico, antes de ser médico, é gente. É ser humano e tem a sua família, tem os seus almoços de final de semana, Tem seus tem seus filhos. filhos, seus pais, seus irmãos, e a vida continua. Mas eu também entendo o paciente, porque, Também. entre aspas, ele não tem obrigação de saber isso. Ele tem Entre aspas. confiança. Isso, Ele exato. tem confiança. Isso é um Então, assim, privilégio, né? então, Só por exemplo, que se você não conseguiu equilibrar muito isso, não tiver essa disposição, complica. você tem que fazer uma linha. Eu vou ser bem sincera, eu tenho essa dificuldade de fazer essa linha, mas não com os pacientes do consultório. Com os pacientes do consultório, eles são mais disciplinados, mais doutrinados, e eles sabem que se eles mandarem um zap, se eles mandarem uma mensagem no consultório, no celular do consultório, eu vou responder. Às vezes mais precocemente, às vezes demora um pouquinho mais, aí eles já são orientados que se eu demorar para responder é porque às vezes eu não vi a mensagem, então para eles mandarem mensagem de novo, porque às vezes entra tanta mensagem que a mensagem se perde. Então, eu peço para mandar de novo, principalmente se for alguma coisa mais importante. E eles têm esse hábito. Agora, as crianças, os pais da clínica já são mais atrevidos, vamos assim dizer, do ponto de vista de ligar e mandarem De dar uma mensagens. abusadinha, vai. É Mas que que não é é. culpa deles, Não, isso também precisa entender. A questão é que, às vezes, a criança deu uma tossida e o pai, ele não é médico, e a gente, como é não, médico, sim. então beleza. Mas tem que ter, senão você mata seu pediatra também, né? Porque, Sim, mas assim, eu acho que hoje está muito, muito mais confiável, mais acertado essa diferença uhum, do que antes. Antes o BIP tocava todo momento. Hoje eles demoram um pouco mais para ligar para você. Mas tudo também vai da orientação que você dá no consultório. claro, Então, assim, não sei se a colega não falava, qualquer coisa me liga. é, Entendeu? E claro. aí, Sim, imagino se que ele sim. tem confiança, qualquer coisa vai ligar. Sim, e não é culpa do colaborador, do funcionário, do paciente, porque ele é só um paciente, a gente que tem que ter essa obrigação. A gente, como paciente, a gente pensa no colega, a gente fala assim: será que eu ligo? É importante, mas será que eu vou ligar? Será que é melhor esperar mais um pouquinho? Mas você tem o conhecimento, eles não têm. Claro, claro. Para quem já deu plantão à noite, sabe as coisas que acontecem, e qualquer coisinha a pessoa vai para o hospital e tá ok. Porque ela não tem a obrigação de E conhecer, de saber. E eu só estou comentando porque isso aí também faz parte dessa questão da tecnologia, da informação, da tela, do celular, e de estar dentro das redes, de ter WhatsApp, de ter e-mail, de ter telefone, SMS. A e pessoa te tem o acha. doutor Google, né? Doutor Google também ajudando a atrapalhar, né? Sim. Porque vão ter absurdos. A existência do Pode Doutor, nosso podcast é justamente isso, para a gente fazer a informação correta. E, Maria de Fátima, agradeço aqui, aprendi bastante com você. Sempre estou aqui, sou médico, mas estou sempre aprendendo com os colegas que vêm aqui. Além de tudo que você deixou de conhecimento, uma mensagem final que você deixaria nesse nosso assunto. Eu acho que nada substitui o amor que os pais podem dar, e os avós, tios, para a criança. Então, tudo tem seu momento. Cada momento da nossa vida, a gente tem experiências novas. Então, a gente não pode deixar as crianças deixarem de ser crianças. Então, que cada momento elas façam a criança ser criança, porque aí elas vão ter um desenvolvimento melhor, vão ser pessoas mais dignas e mais competentes para viver essa vida que a gente tem aqui. Perfeito. Super Maria de Fátima Mota, sorte dos pacientes que a tem como médica. Fique bem, obrigado pelas informações. Obrigado. Espalhe, compartilhe com todo mundo que você ama, afinal, informação, diamantes da prevenção. Até o próximo episódio do Pó Doutor. Fiquem todos bens. Siga nos bons, Maria de Fátima Mota. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço pela Fique, oportunidade. fique bem.